Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Estamos aí na segunda semana já de janeiro e eu quero parabenizar você por separar esse tempinho para essa nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre paz sem voz, não é paz, é medo. E o tema de hoje é vem paz em 2022. Que venha, né, em paz o ano de 2022. E isso é muito legal, porque semana passada nós falamos que nós queremos paz em 2022. E aí hoje nós vamos falar sobre habilidades para que consigamos viver em paz. E por quê? Porque a gente já vai entender o que é a paz, não é mesmo? Então deixa eu me apresentar, eu sou Rafaela da empresa dos 25 segundos, empresa de desenvolvimento socioemocional, e é com muito prazer que iniciamos mais esse ano agora aqui de 2022 com mais uma série de vídeos que vamos fazer, lives aí para vocês, para que nós possamos juntos caminhar nesse ano, como nós fizemos aí em anos anteriores também. Então, vamos lá comigo. Se você nos acompanha já durante esses tempos todos, muito obrigado por estar aqui essa noite. E se é a primeira vez que você está aqui, sinta-se muito acolhido, sinta-se bem-vindo e vamos trabalhar. Já vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá bom? Pega aí seu caderninho de anotações, pega aí seu papel, sua caneta, porque vai ter ferramentas para vocês aplicarem no dia a dia. Por que ferramentas? Porque nós trabalhamos com esse método que você está vendo aqui, ó. O método semear. O que é o semear? O semear é sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Mas o que significa tudo isso? Quando nós trabalhamos com o método semear, que é um método desenvolvido exclusivamente pela nossa equipe dos 25 segundos, nós trabalhamos assim, no sentir, nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções básicas. Sabe aquela emoção, medo, tristeza, raiva, alegria, que são emoções básicas? Nós trabalhamos no sentir com ferramentas simples e autoaplicáveis para você aprender a gerenciar essas suas emoções. E no entender? No entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos. Nós temos mais de 16 pensamentos rotulados. Você tem, eu também tenho, fora os outros pensamentos que nós temos, mas 16 são rotulados. Aqueles pensamentos que muitas vezes, sabe, traz aquela sensação ruim para nós. Então, nós vamos aprender a trabalhar com os nossos pensamentos também, com ferramentas simples e autoaplicáveis, colocando em xeque alguns pensamentos que não nos fazem bem. E no mudar? No mudar, nós trabalhamos as nossas crenças limitantes. Sabe aquelas crenças que implantaram na sua cabeça desde quando você era pequenininho? Ou então, conforme você foi crescendo, você foi adquirindo crenças que vão te limitando e não te permitem a avançar? Nós trabalhamos no mudar sobre essas crenças limitantes. E no escolher? No escolher é fantástico. Por quê? Porque é aqui que nós tomamos novas decisões. É aqui que eu olho para onde eu estou indo e falo, não, eu quero ir para esse caminho. Só que para eu ir para esse caminho, eu tenho que fortalecer as minhas decisões. Então, no escolher, nós trabalhamos o fortalecimento dessas decisões. E no agir? No agir, nós trabalhamos com a ideia da procrastinação. Por que nós procrastinamos? Tem um motivo para isso, mas aqui no agir nós aprendemos o quanto vale uma ação e como você pode agir em benefício das suas escolhas, das suas decisões. E no realizar? No realizar é fantástico, porque a partir do momento que eu ajo, movido pelas minhas escolhas e novas decisões, eu vou realizar, alinhando o meu objetivo com o meu propósito de vida. E quando eu faço esse alinhamento, aí sim eu estou na minha rota certa. Ah, parou por aí? Isso aqui nós chamamos de ciclo de excelência emocional. O que é o ciclo de excelência emocional? Nós vivemos isso constantemente e nós precisamos entender como viver isso da forma mais saudável possível. Então você chegou no realizar, você sobe um patamar. E aí você entra no ciclo de novo. E aí chegou no realizar, subiu mais um patamar. E assim você vai subindo esses patamares. Por quê? Porque nós acreditamos sim na transformação do ser humano, mas nós entendemos também que a mudança não é um evento, a mudança ela é um processo. Assim como uma semente, você planta uma sementinha, você coloca lá e aí você tem que cuidar, tem que tirar as ervas daninhas para que ela possa enraizar, se fortalecer,
crescer e dar frutos. E assim é com a nossa vida também. É assim com a nossa vida interior, né? É assim quando nós falamos, né? Eu quero paz interior. Se é paz interior, eu tenho que olhar para dentro. Por quê? Porque o mundo externo, ele é um resultado do meu mundo interno. Então, eu vejo o meu mundo externo de acordo com aquilo que eu vivencio no meu mundo interno. Então, onde começam as mudanças? Eu vou mudar os frutos? Eu vou mudar os resultados? Eu tenho que primeiro mudar as raízes, mudar os meus conceitos, mudar a minha percepção e a minha forma de viver, e aí sim, os meus frutos, eles são mudados, né? Então, é assim que nós trabalhamos. Então, eu te convido a começar conosco. Seja bem-vindo 2022, já estamos aí na segunda semana de janeiro, e aí o ano começa com muitas expectativas. Por quê? Porque nós estamos comemorando ainda, né? Nós estamos comemorando, como nós aprendemos aí um pouquinho na semana passada, a importância dessa comemoração. Então, agora nós precisamos começar a fazer o quê? Fortalecer isso e desenvolver habilidades extremamente importantes. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você já cantou nas festas de passagem de ano uma música que é assim, ó: esse ano eu quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. Esse ano eu quero paz em meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. Se você já cantou essa música, eu queria refletir um pouquinho com você. Eu já cantei essa música. Resolveu para você ter cantado? Para mim não resolveu nada. Para você resolveu ter cantado essa música, que você quer ter paz no seu coração nesse ano que se inicia? Para mim não resolveu nada. Não trouxe paz nenhuma para mim ao cantar a música. E eu vou te falar o porquê que não trouxe paz para mim daqui a pouco, mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você então. Se você está nos acompanhando, você talvez já tenha essa ideia do que é paz. Mas se é a primeira vez que você está aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. O que é paz para você? O que é paz para você? Eu vou dar uma definição rápida de dicionário aqui, tá? A paz, no dicionário, é estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, calma. Ausência de guerra ou de conflito, ou ainda ausência de perturbações. Quando eu fui ler isso aqui no dicionário, né, e trazendo aqui para vocês, eu olhei para isso e eu falei, gente, parece impossível isso, né? Quando a gente olha a definição de paz, parece extremamente impossível, principalmente porque tem aqui escrito que fala assim, ó, ausência de conflitos e perturbações. Eu não sei você, mas eu trabalho no meio educacional. Então imagina, alunos, pais de alunos, diretores, professores, funcionários, é gente demais para não ter conflito. É gente demais para achar que dá para viver sem ter conflito. É um conflito por dia, se é que não é um conflito por período, se é que não é um conflito por hora, se não é que é um conflito por cada meia hora, né? É muito conflito. Quanto mais pessoas, e a gente já falou isso também em vídeos passados, quanto mais proximidade, mais atrito. Quanto mais próximo eu estou, mais atrito eu vou ter, ou seja, mais conflitos eu vou ter. Então, como viver em paz mediante a esses conflitos? Aí, eu estava continuando, né, a leitura aqui, e aí teve mais uma coisa que me apavorou. A hora que eu li, eu falei, nossa, olha a definição de paz aqui, o que é isso, né? Isso aqui apavora qualquer um que lê, porque assim, fala, não vou ter paz desse jeito, em hipótese nenhuma, mas peraí que dá para ter, tá? Mas outra definição que me apavorou é essa aqui, ó. Paz é um estado de espírito, uma sensação de tranquilidade e leveza e estar bem consigo mesmo, com as pessoas, no nosso redor e com o universo. Eu vou repetir para você entender o que é a outra definição de paz aqui, ó. Paz é um estado de espírito, uma sensação de tranquilidade, leveza, de estar bem consigo mesmo, com as pessoas ao nosso redor e com o universo. A hora que eu li isso, eu falei, peraí, paz até com o universo? Como assim? Como é que eu vou ter estado de leveza, paz, tranquilidade, até com o universo? Eu quase desisti de ter paz. Eu falei, deixa pra lá.
Não, vamos continuar a vida aqui. Deixa esse negócio de ter paz para lá, né? Aí vem aquela famosa frase, que eu acho que você já ouviu também, né? Que diz assim, você tem que desencanar das coisas. Você tem que apertar o botãozinho do, né? E aí você já sabe qual o botãozinho que você tem que apertar. Alguns aqui o botãozinho do desliga ou o botãozinho do reset, né? Mas tem outras palavras aí que você pode colocar nesse botãozinho. Eu já escutei muito isso e às vezes eu já falei para mim também, deixa isso para lá, vamos desligar disso. Mas não é bem assim também, né? Eu não acredito mesmo que ter paz é deixar a vida me levar. É ser desencanado. Eu não acredito que ter paz é deixar a vida me levar, é ser uma pessoa desencanada com as coisas. Ter paz não é deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu não acredito também que ter paz é fugir de conflitos. Isso eu não acredito também. Por que eu não acredito que ter paz é não fugir de conflitos? Porque tem uma outra música que diz também, né? Que paz sem vós não é paz, é medo. Pois paz sem vós não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz: qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Quando eu escutei essa música, e às vezes eu escuto ela com alguma frequência, essa frase me chamou muito a atenção. Paz sem vós não é paz, é medo. Quantas vezes eu me calei, eu engoli, eu contornei a situação, eu fui me iludindo, eu me enganei com a ideia de que ficar quieto é trazer paz para a minha vida. Então eu suportei coisas, eu me calei, eu engoli, eu contornei e com isso eu fui me iludindo que ficar quieto era trazer paz para a minha vida. Sem me dar conta que essa atitude, na verdade, não era uma atitude de paz, e sim uma atitude de medo. Eu estava querendo, sim, evitar perturbações, falações na minha orelha e fugir da resolução do problema. Gente, trabalho no meio, né, no meio educacional, é um monte de pessoas juntas ao mesmo tempo. E aí? Como é que isso funciona? Quando eu olhei para isso, eu falei, é verdade, paz sem vós não é paz, é medo. E muitas vezes eu achei que me calando, engolindo e suportando algumas coisas, achando que isso me traria paz, porque eu não queria perturbação e nem ninguém ficar lá na minha orelha falando o tempo todo, isso era uma atitude de sabedoria. Muitas e muitas vezes eu achei isso. E aí eu tomei uma outra, né, vamos dizer assim, um outro soco no estômago. Quando eu olhei para essa música de novo, e eu entendi mais uma frase que diz assim: qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Aí eu tive um entendimento assim bem importante, eu queria compartilhar com vocês. Porque quando a gente fala, né, que nós precisamos gerenciar as nossas emoções, uma das emoções raízes que todos temos é o medo. E aí eu fiquei elaborando quantas vezes eu fugi de situação achando que era para ter paz, mas na realidade era um medo enraizado ali no qual eu não quis enfrentar, ou no qual eu não quis falar, ou no qual eu não quis me expor por medo e não por querer achar que ali eu iria ter paz. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje para a gente refletir? Ter paz não é fugir da situação. Ter paz não é olhar para aquilo que tem medo e ficar paralisado, porque a paz, na realidade, ela é uma atitude. A paz é uma atitude e não falta de atitude.
ter atitude me leva muito mais próximo ao resultado de paz do que ficar me calando, engolindo coisas das quais eu entendo que não são favoráveis para a minha vida ou para a minha sociedade na qual eu vivo, e assim eu vou engolindo coisas nas quais eu acabo depois ficando saturado, não é? Então, muitas e muitas vezes, você já fez isso? Eu já fiz. E aí, mas também presta atenção numa coisa aqui, tá? Presta atenção numa coisa que eu vou falar. Eu não tô falando para você sair aí brigando com todo mundo, arrumando confusão com todo mundo toda hora. Não é isso que eu tô falando, não. Porque eu também não faço isso. O que eu tô querendo dizer para vocês é que você tem que ter clareza. Clareza, sim, que a paz não é medo. A paz, ela é uma atitude. A paz, ela não é medo, ela é uma atitude. Então, eu não tô falando para você sair brigando, discutindo com todo mundo aí, não, tá? Eu estou falando para você entender e observar aquilo que faz você se aquietar. É medo? Então, se é medo, isso não é paz. Porque paz sem voz não é paz, é medo, tá? E a atitude, ela é importante sim, quando nós temos atitude. Por que a atitude é importante? Porque é ela que faz a diferença. Pensamentos são extremamente importantes, mas pensamentos, eles não fazem diferença se eles não passam pelo processo da atitude. Atitude é aquilo que faz diferença na sua vida. Quando você toma uma atitude, quando você toma uma ação, isso faz diferença na sua vida. E se você quer viver em um ambiente harmonioso, se você quer viver num ambiente pacífico, que é o que eu mais desejo, é viver num ambiente harmonioso, num ambiente passivo, eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? A minha parte é que eu seja a mudança que eu almejo encontrar nos outros. Opa! O que eu estou falando então? Então, se eu quero viver em paz e eu quero viver num ambiente pacífico, se eu quero viver num ambiente harmonioso, quem tem que ter a atitude de promover isso sou eu. Quem tem que ter a atitude de promover isso sou eu, só que sem me calar, sem agir através do medo. Eu tenho que ter a atitude, sim, e aí você vai buscar em outros vídeos que nós falamos as 5 habilidades para você ter paz em relação à visão, à audição, ao paladar, ao tato, né? Nós já falamos sobre isso também. Como é que eu posso usar meus 5 sentidos para desenvolver a paz? Então, para 2022, seja você a mudança que você almeja nesse ano. Eu quero que meu ano de 2022 seja diferente. Como que meu ano de 2022 vai ser diferente se eu estou com as mesmas atitudes ou com as mesmas ações? Como é que eu quero que o ano de 2022 seja diferente, ele seja mais pacífico, ele seja mais harmonioso, ele seja repleto de paz, se eu não estou promovendo essa paz? É isso que é legal, e é isso que é legal a gente parar para pensar. A gente chega no começo do ano, né, 2 semanas aí atrás, brindamos e tudo mais, feliz ano novo, que seu ano seja repleto de saúde e paz. A gente deseja muita paz no começo do ano, que o seu ano seja de saúde, paz, muita harmonia, sucesso, realizações, isso e aquilo, mas como é que eu vou fazer um ano de 2022 ser assim se eu não mudar? Eu tenho que mudar, não é o outro que tem que mudar. Então, se eu quero mais paz para 2022, eu tenho que plantar mais paz em 2022. E eu não planto paz me escondendo atrás do medo. Eu não planto paz me escondendo atrás do isolamento. Eu vou plantar a paz através de uma atitude, porque o plantio é uma atitude. Imagina só, né? Aí a gente fica... Eu gosto muito de fazer essas metáforas. Imagina só, um semeador... Vamos lá. Ferramenta. Imagina só, um semeador, ele fica lá sentado, né? Ele fica lá sentado pensando
pensando que ele quer ter uma bela de uma colheita. Ele quer ter uma bela de uma colheita, ele quer colher bons frutos e tudo mais. Mas ele só fica sentado. Ele só fica sentado e pensando que ele quer ter uma boa colheita, bons frutos e tudo mais. E ele continua sentado. Como que ele vai colher bons frutos? A partir do momento que ele tomar uma atitude. A partir do momento que ele pegar as sementes, ele for na terra e ele plantar. A partir do momento que depois dele plantar, ele vai cuidar dessa terra, vai regar essa terra, para então essa terra começar a produzir os frutos dos quais ele plantou. Aí sim ele vai ter uma boa colheita. Aí a gente olha para o nosso mundo, né? A gente olha para nós e fala assim, eu quero ter paz em 2022, ou eu quero ter, né, mais isso, mais aquilo, mas eu continuo sentado. Ou eu continuo me escondendo atrás do medo. Porque paz é evitar conflitos. Sim, a paz é saber resolver esses conflitos. A paz está na resolução de conflitos. Vai lá e assiste o vídeo que a gente gravou aí há umas semanas atrás, que nós fizemos a live e nós deixamos lá para vocês. Paz está em resolução de conflito. Então não é me ausentar dos conflitos, não é me esconder deles, mas sim aprender a resolver. Então, essa atitude é extremamente importante. Por quê? Porque se você quer paz, eu te convido a dar a mão para mim, vamos junto. Vamos junto esse ano. Separa aí, todas as segundas-feiras, separa para a gente poder ir junto esse ano, caminhar junto. Porque nós vamos falar muito sobre paz. Nós vamos falar mesmo muito, dando ferramentas e dando para vocês ferramentas simples e autoaplicáveis que você pode aplicar durante a sua semana. Aplica, replica e aplica de novo. E você vai ver que as coisas começam a mudar. As coisas começam a entrar naquele eixo que você gostaria. Então eu vou falar hoje com você sobre uma habilidade para você ter paz. Uma atitude que você tem que ter para ter paz. E essa atitude é exatamente essa imagem aí que você está vendo, ó. Tá vendo aí? É essa imagem aí, ó. O que significa essa imagem? Essa imagem eu trouxe para vocês para representar, para que você fique olhando um pouco para ela. Olha só, aqui eu tenho, né, o cérebro e aqui eu tenho o coração. Ou seja, aqui eu tenho a emoção e aqui eu tenho a razão. Tá? Isso somos nós. É uma pecinha de quebra-cabeça que não pode estar desencaixada, ela tem que estar junto. Ela tem que estar junto. E como que nós vamos chamar essa primeira habilidade? Essa primeira habilidade, se você quiser anotar aí, anote. Gerencie as suas emoções. A primeira habilidade, a primeira atitude para eu conseguir a paz é gerenciando as minhas emoções. Eu preciso gerenciar. É isso mesmo. Sabe aquelas emoções que eu já comentei? Aquelas emoções mesmo que eu comentei lá quando eu falei do semear? Medo, tristeza, raiva, alegria. São emoções básicas. E eu preciso aprender a gerenciar. Eu não estou falando que eu tenho que controlar. Eu não estou falando que eu tenho que eliminar. Eu não tenho que eliminar a tristeza da minha vida. Eu não tenho que eliminar o medo da minha vida. Eu não tenho que eliminar a raiva da minha vida. Eu não tenho que combater nada disso. Eu tenho que aprender a gerenciar. Por que gerenciar? Porque é muito diferente quando eu gerencio. Porque quando eu gerencio, eu vou norteando, eu vou observando, eu vou colocando dentro daquilo que eu entendo que é o melhor. Não combatendo, porque se eu vou combater algo que é natural em mim, eu estou tornando a minha emoção minha própria inimiga. E minha emoção não é a minha inimiga. Nenhuma emoção, ela é boa ou ruim. As emoções são recursos que elas nos mostram se nós estamos mais próximos ou mais distantes do nosso objetivo. Você tem um objetivo lá para chegar e aí você tem essas emoções. Essas emoções são sinalizadores que elas vão falando para você, opa, tô mais perto, opa, tô mais longe, opa, tô mais perto, ora, tô mais longe. Entende? Então, isso, a gestão da emoção, ela nos leva, sim,
a ter tranquilidade e, consequentemente, a viver em paz. É uma causa e efeito, tá? Então, desenvolver uma saúde emocional, uma saúde consistente, uma saúde emocional inteligente vai nos encorajar cada vez mais para essas situações de resoluções de conflito e não ficar calado e não se esconder atrás do medo. Então, quando nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções, nós podemos falar sim, enfaticamente, nós podemos colocar as coisas que nós queremos sim, mas sem deixar com que isso nos afete de forma a trazer prejuízos físicos e emocionais, porque nós podemos sim minimizar e prevenir tudo isso. O porquê que é importante gerenciar as nossas emoções? Porque aí você consegue viver uma vida mais equilibrada. Você consegue entender que o seu presente é o seu presente, o seu passado já foi, você não pode fazer nada com ele, você só pode aprender com ele. Mas você não pode mergulhar no passado de novo. E muito menos dar um passo para o futuro se você está no presente. Então, nós vamos equilibrando isso e entendendo que o presente é o presente, é esse presente que a vida nos dá. Então, nós temos que gerenciar as nossas emoções no presente. E aí você consegue ter um equilíbrio melhor, uma harmonia melhor e assim viver em paz. Por quê? Porque nós podemos administrar, nós podemos gerenciar as nossas emoções. E a partir do momento que eu gerencio as minhas emoções, eu posso impactar a vida de outras pessoas também. E aí eu vou começar a ter conexões satisfatórias. E o que consiste, então, em gerenciar as nossas emoções? Uma coisa extremamente fantástica. Quando você aprende a gerenciar as suas emoções, sabe o que acontece? Acontece algo fantástico. Diminui o seu estresse. Diminui o seu nível de ansiedade. Porque você está gerenciando essas emoções. Você está gerenciando sua tristeza, sua raiva, sua alegria, seu medo, sua ansiedade, suas frustrações. Você começa a gerenciar e entender. Aí você começa a olhar mais para dentro e com isso você se transforma e com isso você pode sim impactar a vida de outras pessoas diariamente. E nós sabemos sim, nós sabemos que se não gerenciarmos as nossas emoções, sabe o que acontece? Existe um conflito muito grande dentro das nossas vidas. E quando esses conflitos eles começam a extrapolar, é aí que muitas vezes até estragamos relacionamentos, estragamos amizades, estragamos vida profissional, estragamos um monte de coisa. Então é extremamente importante não partirmos para as agressões verbais, sim, não partirmos para as omissões e nem para ações infelizes. Ah, mas significa que eu sempre vou acertar? Não, não estou falando que você sempre vai acertar, não. Mas eu estou falando que o seu nível de acerto vai ser muito maior a partir do momento que você aprende a gerenciar as suas emoções. O seu nível de acerto, o seu nível de crescimento aumenta e isso é fantástico. Nós vamos começar a entender isso. E olha só que bacana, semana que vem, tá? Semana que vem, dia 17, dia 18, dia 19, nós vamos fazer alguma coisa muito legal para você. Nós vamos fazer algo fantástico, porque nós vamos ensinar você a gerenciar as suas emoções. Nós vamos, com ferramentas práticas e auto-aplicáveis, mostrar para vocês como a gente pode gerenciar as emoções e com coisas que você fala assim, nossa, se eu fizer isso vai funcionar? Eu falo para você, olha, vai funcionar, porque vai ter até testemunhos para você poder ver como isso funciona. Poder entender como isso funciona, porque nós aqui da equipe dos 25 segundos, já faz um bom tempo que nós estudamos isso, nós estudamos as emoções. E aí nós estudamos bastante sobre a tristeza, sobre a raiva, sobre a alegria, sobre a ansiedade, como elas interferem na nossa gestão do tempo. Nós estudamos muito isso, porque somos apaixonadas por fazer isso. E aí nós vamos te ajudar também. Por isso que eu estou falando para você, vem cá e me dê a mão. Vem cá e me dê a mão, por quê? Porque para esse ano de 2022, nós podemos sim viver em paz. Isso é muito legal, né? Então continua nos acompanhando, continua conosco, tá? Semana que vem já deixa agendado segunda, terça e quarta, isso mesmo. Nós vamos trabalhar juntos para que possamos fazer algo espetacular, algo sensacional na sua vida e assim te mostrar
como que é possível gerenciar as emoções. Agora, se você está vendo lá, olha lá, tem um pessoalzinho lá, né? Ali é o Clube Semear, e daqui eu já vou direto lá para o clube, porque lá tem pessoas que estão me esperando para a gente continuar esse bate-papo aqui de uma forma mais aprofundada. Então, se você quiser saber também como fazer parte do clube, se você está aqui comigo até agora, você pode ir lá no nosso site, procura lá clube e você vai ver o que tem de legal lá para você, porque agora tem uma parte que é só para esse pessoal, que é um pessoal que está conosco aí buscando aprofundar no seu conhecimento, porque todo mundo merece, você merece um 2022 em paz. Então, ó, essa semana aqui, ó, segue a gente aqui, ó, no Face, no Insta aqui, também no podcast aqui, ó, nas redes sociais, e assina o nosso canal, dá um joinha e faz um favor para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, e eu te espero na próxima semana. Por quê? Porque, olha só, 25 segundos é tudo o que você precisa.